Ninguém esperava isso, e talvez seja exatamente por isso que esse milagre continua impactando até hoje. Não foi em um templo cheio, não foi diante de líderes importantes, não foi em um cenário preparado. Foi no meio da dor, no meio da dúvida, no meio de pessoas comuns. E tudo mudou em segundos. E quando você entende o que realmente aconteceu ali, você percebe que não foi só um milagre. Foi uma mensagem direta. Agora imagina a cena. Uma multidão apertada, barulho, pessoas tentando se aproximar, cada uma com sua própria necessidade, sua própria esperança. No centro de tudo isso, Jesus. Mas o que ninguém sabia é que naquele momento específico, algo diferente estava prestes a acontecer. Algo silencioso, quase invisível, mas extremamente poderoso. E aqui começa o detalhe que muda tudo. Entre todas aquelas pessoas, havia alguém que não chamava atenção. Sem nome destacado, sem posição, sem reconhecimento. Apenas uma pessoa comum, carregando um problema que já durava anos. Anos de dor, anos de frustração, anos tentando resolver algo que ninguém conseguia explicar. Agora para e pensa nisso. Quanto tempo alguém aguenta viver com algo que não muda? Quanto tempo alguém continua tentando? Mesmo sem resultado, essa pessoa já tinha tentado de tudo. Já tinha buscado soluções. Já tinha perdido recursos, energia, esperança. E mesmo assim, nada. Agora imagina o peso disso. Não é só físico, é emocional, é mental, é espiritual. É o tipo de situação que vai consumindo aos poucos. Mas naquele dia, algo dentro dela mudou. Não foi um aviso externo. Não foi alguém dizendo o que fazer. Foi uma decisão, silenciosa, interna, mas extremamente poderosa. Ela pensou algo que parecia simples, mas carregava uma força absurda. Se eu apenas tocar, tudo muda. Agora segura isso. Ela não queria atenção, não queria ser vista, não queria interromper. Só queria um contato, um momento, uma chance. E isso muda completamente a dinâmica, porque todos ao redor estavam pressionando, empurrando, falando. Mas ela estava focada, determinada, convicta. E é aqui que a tensão cresce, porque ela começa a se mover, entre pessoas, entre obstáculos, entre dúvidas, cada passo exigindo mais esforço, mais coragem, mais decisão. Agora pensa nisso. Quantas vezes você para antes de chegar? Quantas vezes você desiste quando está perto? Ela não parou, e isso faz toda a diferença, até que finalmente, acontece. Um toque, rápido, simples, quase imperceptível. Mas naquele instante, tudo muda. A dor que existia há anos some, o peso desaparece. Aquilo que parecia impossível simplesmente deixa de existir. Agora imagina o impacto disso. Mas o mais surpreendente ainda não aconteceu, porque no meio da multidão, Jesus para. Ele interrompe tudo, olha ao redor e faz uma pergunta que ninguém esperava. Quem me tocou? Agora pensa nisso. Em meio a tantas pessoas. Porque esse toque foi diferente, porque esse momento foi único, porque não foi apenas físico, foi intencional, foi carregado de fé, foi diferente de todos os outros. E isso revela algo profundo. Nem todo contato gera transformação, mas o contato certo, no momento certo, com a intenção certa, muda tudo. Agora a tensão aumenta, porque os discípulos não entendem. Eles veem a multidão, veem o movimento, mas não percebem o detalhe. E isso acontece muito. Muita gente vê o externo, mas não enxerga o que realmente importa. Mas Jesus sabia, ele sentiu, algo saiu dele, poder. E isso muda completamente o cenário, porque mostra que não foi coincidência, foi resposta. Agora a pessoa que tocou, percebe, ela sabe que não pode mais ficar escondida. E esse é outro momento forte. Porque o milagre já aconteceu, mas agora vem a exposição. Ela se apresenta, com medo, tremendo, mas verdadeira, e conta tudo. Agora imagina esse momento, o silêncio, a atenção, o peso da história sendo revelado. E então, vem algo que muda tudo mais uma vez. Jesus não apenas confirma o milagre, ele valida a fé. Ele diz que foi isso que fez a diferença. Agora segura isso. Não foi o toque em si. Foi o que estava por trás dele. A crença, a convicção, a decisão de agir mesmo sem garantias. E isso traz uma reflexão poderosa.
Quantas vezes você espera sentir segurança antes de agir? Quantas vezes você trava esperando certeza? Ela não teve isso, mas teve algo mais forte. E isso foi suficiente. Agora vamos mais fundo, porque esse milagre não foi apenas sobre cura, foi sobre posicionamento, foi sobre atitude, foi sobre sair da passividade. E isso incomoda, porque exige ação, exige movimento, exige decisão, mas também abre possibilidades. Agora pensa nisso. Se ela não tivesse dado aquele passo, nada teria mudado. Se ela tivesse esperado mais, talvez nunca acontecesse. E isso conecta diretamente com a vida, porque existem momentos que não voltam, decisões que precisam ser tomadas, ações que não podem ser adiadas. E essa é a parte que muita gente ignora. O tempo passa, as oportunidades passam, mas quem age, muda o resultado. Agora segura isso. O milagre aconteceu, mas começou antes. Começou no pensamento, na decisão, na escolha de tentar mais uma vez. E isso muda tudo, porque mostra que o ponto de virada não está fora, está dentro. E quando isso acontece, o externo responde. Agora eu quero que você pense. Existe algo na sua vida hoje, que você já tentou várias vezes, e nada mudou? Talvez o que falta não seja mais tentativa, mas um movimento diferente, uma decisão diferente, uma atitude diferente, porque às vezes, a mudança não vem de fora, vem de dentro, e isso é poderoso, mas também é desafiador, porque tira a responsabilidade do acaso, e coloca na escolha. Agora presta atenção nisso, a multidão estava perto, mas não recebeu, ela estava escondida, mas foi transformada. Isso quebra a lógica. Isso quebra a expectativa. Isso mostra que não é sobre posição, é sobre conexão. E isso muda completamente a forma de enxergar tudo. Agora imagina quantas pessoas estavam ali, esperando algo acontecer. Mas não aconteceu, porque estavam esperando, e não agindo. E essa é a diferença entre esperar e buscar, entre desejar e decidir, entre ver e tocar. E isso define tudo. Agora para e reflete. Qual tem sido sua posição? Você está na multidão, ou está se movendo? Essa pergunta pode mudar tudo, porque a resposta define o próximo passo, e o próximo passo define o resultado. E isso é real. Se essa história mexeu com você, comenta aqui embaixo. Quero saber o que mais te marcou. E me diz, o que você faria diferente a partir de hoje? Se você quer continuar vendo histórias que não são apenas histórias, mas mensagens que transformam a forma de viver, se inscreve no canal e deixa o like, porque isso ajuda esse conteúdo a alcançar mais pessoas. Porque às vezes, o milagre não está em algo extraordinário, mas em um simples passo que você ainda não deu.